Olá, queridos estudantes, pesquisadores e assistentes acadêmicos. Hoje começamos expondo a vocês o objetivo de nossa aula. Contextualizar conceitos de práticas educacionais desenvolvidas e inseridas na educação brasileira. Vocês recordam que na aula passada dissemos que a história da educação não existia como disciplina propriamente dita? Pois bem, essa disciplina foi sendo introduzida nas grades curriculares dos cursos de pedagogia muito lentamente. Saibam que é algo muito novo. Antes, a preocupação com a transmissão da história ficava restrita a disciplinas que traziam em seu âmago a filosofia das escolas positivistas. E por falar nela, creio ser bom dar uma rápida explicação sobre o positivismo ou história dos acontecimentos. O positivismo é uma corrente filosófica muito forte que surgiu na Europa, mais especificamente na França, nos anos de 1850, e chegou ao Brasil ainda durante o império de Dom Pedro II. Nominamos pensadores como Auguste Comte e John Stuart Mill. De acordo com esta filosofia, cabe ao historiador que relata ou descreve o fato determinar e expor o estudo de forma organizada, seguindo com rigor uma cronologia, causas e as consequências dos acontecimentos a partir e somente de registros oficiais. Diante disso, vocês poderão entender por que, por vezes, os dados ou os fatos que estudávamos não passavam de dados que garantiam a manutenção das classes dominantes, que aplicava à educação somente os valores desejados. Com isso, podemos perceber que as pessoas que tinham estudo eram fruto de uma educação rigorosa, mas que pouco podiam se expressar de forma crítica. E nesse sentido, é bom lembrar que até mesmo a palavra crítica foi usada por longo período em nossa sociedade e era tida mais como uma noção de estar apenas falando mal ou se referindo a pessoas que só sabiam apontar os erros sem indicar soluções. Muito poucos eram estudantes ou professores que viam como o significado do que nos apresenta Nicola Bagnano no ano de 2007, na página 260. Em seu dicionário de filosofia, de forma resumida, conceitua crítica como um termo introduzido por Kant para designar o processo através do qual a razão empreende o conhecimento de si mesma, o tribunal que garante a razão em suas pretensões legítimas, mas não condene as que não têm fundamento. Prestaram atenção nesse conceito? Isso significa dizer que, ao lermos e querermos entender qualquer coisa que nos é passada, precisamos ir às razões legítimas de tal leitura ou do fato de estar posto daquela forma para nós. E diante do mesmo, após compreendê-lo, então, sim dizer que maneira ele poderia ter sido feito ou apresentado. Esta é uma razão a mais da história da educação ter ficado nas gavetas por muitos e muitos anos. Ela era perigosa. Somente no século passado é que essa história começou a ser de fato estudada, mas ainda por fontes bastante controladas. Mesmo assim, foi possível desenvolver alguns estudos que se baseavam em documentos oficiais escritos por órgãos governamentais. Entre eles se encontravam imagens, monumentos, atas, objetos arqueológicos que só eram mostrados à medida que, certo, isto é, de modo a não prejudicar o bom desenvolvimento que já estava posto em prática. Havia também relatos e entrevistas do que acontecia dentro de instituições de ensino, das reuniões de grupos, que era geralmente composto por lideranças locais que ia do padre a grandes empresas.
mas que traziam no bojo das intenções dar à escola um formato de pessoas quase iguais. Aquelas que se mostrassem dóceis e de bom entendimento quanto às ordens dos dirigentes políticos do município ou estado. Penso que aqueles que entre vocês têm mais de 40 anos conheceram e viveram uma pequena parte desta história, que compõe a história da educação. Pois, se não cursaram o ensino primário ou secundário, viram de muito perto as suas consequências, não é mesmo? Não muito distante de nossos tempos, vimos a implementação de modelos mais pensados para a educação e formação. Os estudantes que ingressavam no ensino de primeiro e segundo graus e nessas formas de ensino tinham quase que diariamente a obrigação de fazer 1 hora de atividades voltadas para homenagear grandes heróis da nossa história. Quem de vocês não recorda da posição para o hino nacional? Nas horas cívicas que antecediam aos feriados, como o Dia do Índio, da abolição dos escravos, da semana fechada de atividades que antecediam o 7 de setembro? Quem não lembra de nomes que marcaram épocas, cidades e locais como Rua Duque de Caxias, Marechal Floriano Peixoto, 15 de novembro? São raras as cidades do Brasil que não prestaram homenagens como esta, não é mesmo? Agora pergunto a vocês, por que será que isso era feito? Quem eram as pessoas que prestavam estas homenagens? Por que não havia ruas com nomes de pessoas comuns da cidade, mas sim de antigos prefeitos, vereadores, padres, entre outros? Sabem por quê? Porque as pessoas que detinham poder eram da classe dominante, faziam e organizavam leis, inculcavam modelos, entendem? Se você tem interesse em saber um pouco mais desse aspecto da educação, se dirija até a igreja e peça para ler o livro Tombo. Tenho certeza que você irá se surpreender. Como exemplo, cito um parágrafo do que encontrei no livro Tombo de Canoinhas, cidade onde moro. Esse texto data de 1º de fevereiro de 1917 e foi registrado pelo padre vigário. No dia 1º de fevereiro, se reabriu a escola paroquial do sexo masculino. Tendo essa escola, no ano passado, só uma aula provisória, por falta de tudo, especialmente de um edifício próprio, para se com este dia principiar com obra efetiva. O nosso vigário edificou, no lado da nossa matriz, no terreno pertencente à mesma, um edifício pequeno, de 7 por 7, de madeira, obra que se concluiu no fim de janeiro. As custas do mesmo foram pagos pelo pagamento mensal dos alunos e alguns amigos da escola, e elevaram-se por um conto e 500 mil réis. Era possível aceitar mais alunos, e o mesmo chegou nos primeiros dias até ser 55 alunos. Com o canto ensinado nessa escola, os alunos solenizaram o culto divino nos domingos e dias de preceito, de modo que sempre mais devotos frequentavam a igreja nesses dias. Professor da aula é também, neste ano, só o vigário mesmo. Então, assim acontece com os historiadores. Após leituras, param, fazem suas análises, depois, de acordo com a sua formação, reescrevem a história. Por muito tempo, a história só chegava ao povo pelo lado da história tradicional e oficial. E as consultas às fontes oficiais eram as únicas confiáveis. Estudos de Roger Chartier, lembrado por Mariani, apontam para o surgimento da nova história, que permite outros olhares para o mesmo fato. Isso se deu pela introdução da nova história, que como ficou conhecida como uma filosofia, fruto da escola de análise. Bem, sei que vamos tratar desta corrente filosófica mais adiante, mas quero desde já dar uma pincelada para que vocês entendam como o ser humano comum começou a ser visto como pessoa e pessoa que faz história. A história nova, ou escola dos análises,
surgiu em oposição ao paradigma tradicional de análise histórica. Seu interesse se volta por todas as atividades humanas, pois nela tudo tem história, e o que antes era visto como imutável passa a ser enfrentado por uma constante construção cultural, que está permanentemente sujeita às variações, tanto e do tempo, quanto no e do espaço. A história nova, diferente da história tradicional, procurou enfatizar todos os tipos de fontes históricas, que variam de acordo com as suas evidências, sejam elas visuais, orais, sejam elas estatísticas ou materiais. Segundo Chartier, antes de 1980, a história dominante estava fundamentada por dois pontos de vista: o estruturalista e o estatístico. O primeiro discorria acerca dos grandes discursos, da história, das estruturas e das normas coletivas, bem como a utilização de sistema de posições, sem ater-se às particularidades individuais, marginalizadas por gênero e classe. O último procurava dar à história um tom de ciência social ao aplicar procedimento de contagens e estimativas numéricas à seriação. Pessoal, vocês estão entendendo o pão quente que tínhamos nas mãos? Entenderam o que estava ocorrendo não só nas escolas, nas instituições públicas e privadas do governo, nas entrelinhas das leis e no seio das empresas que mais queriam trabalhadores aptos para a produção, seres não pensantes e, de preferência, submissos aos mandos e desmandos dos patrões? Para melhor compreensão, sugiro que vocês assistam o filme Tempos Modernos. Produzido na primeira década do século XX, foi dirigido por Charles Chaplin. Ele demonstra um vagabundo que se viu obrigado a enfrentar o mundo em um período de crises provocadas pela modernidade e pelos avanços da indústria. Aí, ele faz críticas tão severas às formas como os empregados eram forçados a trabalhar e como sofriam pelos maus tratos advindos das correntes políticas, econômicas da implantação do capitalismo, do liberalismo, fascismo e nazismo, e também do imperialismo, que ainda estão presentes em muitas regiões do hemisfério norte. Esse novo olhar que o ator e cineasta passou para o público lhe rendeu perseguições e até foi proibido de voltar aos Estados Unidos, onde vivera grande parte de sua vida. Lembramos outro conceito a ser incluído nesta aula, a microhistória. Esta corrente se encarregou de apresentar a história por meio de objetos selecionados pela própria história. A microhistória é mais uma vertente da história nova. Ela é, por vezes, muitas vezes confundida com a história das mentalidades. Isto porque se encontra entre os campos da historiografia e traz em seu bojo uma nova maneira de olhar, refletir e de pensar. Faz parte da terceira geração da escola de análise, ou História Nova, fundado na França pelos pensadores Michel Bloch e Lucien Lefebvre. Entre seus pensadores destacamos Michel Foucault, que escreveu obras críticas como Vigiar e Punir, cujo conteúdo aborda as marcas deixadas na mente das pessoas pelas instituições de poder e, neste caso, em especial, ele trata da punição imposta aos criminosos. Recomendo sua leitura para aqueles que observam como podemos exercer influência sobre nossos alunos. Outro pensador dessa escola é Claude Lévi-Strauss, que muitas vezes visitou o Brasil. Entre suas obras, destacamos a que se volta à diversidade cultural, na qual o autor elabora uma crítica à teoria de Charles Darwin. Ele desenvolve um pensamento que afirma que Darwin criou esta teoria voltada para o Ocidente e só consegue se mirar em si mesmo, como seres humanos que têm a finalidade de desenvolver mais. Sua crítica se volta ao etnocentrismo de Darwin, que não analisa outras culturas. Percebem o que mudou para os pesquisadores quando não conseguem abranger um grande campo? Ele seleciona ou delimita seu campo de estudo, tomando por base os fatos que ocorrem em partes do objeto pesquisado. Entenderam? Caso tenham ficado em dúvida, lembro que ainda voltaremos nesse assunto nas aulas futuras.
Bem, pessoal, após essa indicação, vou me despedindo e lembrando a vocês da necessidade de serem sempre críticos, leitores de pessoas, vocês mesmos e daqueles que os rodeiam. Sejam reflexivos e façam uma outra educação acontecer. Tenho certeza que educar desta forma nos torna mais humanos. Mas lembra uma coisa importantíssima: não esqueçam que fazer a sua aula ser crítica é dar mais liberdade de expressão. Não significa tirar de nossos estudantes o direito do conhecimento do conteúdo raiz que embasa todas as nossas gerações de ser gente hoje e formar gente para o amanhã. Chegamos ao fim de nossa aula de hoje. Até breve, meus queridos!